Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Como é bom adorar ao Senhor. E eu estou com meu coração muito grato, cheio de gratidão por essa equipe que manifesta a Cristo através da adoração, que caminham em obediência, manifestando a glória de Deus, amém? Muito bom poder estar aqui com vocês. E eu gostaria de ler com vocês em Neemias. Abra sua Bíblia em Neemias. Já há alguns dias que Deus vem falando comigo através de Neemias. Eu tenho lido esse livro e através da vida de Neemias, que Deus foi me inspirando na palavra que vai estar sendo ministrada. E quando Deus me falou sobre passos seguros e confiantes, eu comecei então a perceber isso na vida de Neemias. Eu sei que todos já conhecem a história de Neemias, um homem que foi levantado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas eu quero estar recapitulando essa história com você nesta noite. E a gente vai aqui seguindo cada passo de Neemias. A segurança dele e a confiança dele em Deus. Então, em Neemias, no capítulo 1, vou estar lendo todo esse texto. E assim diz a palavra. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, e nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis, então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste, com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Por enquanto até aqui, mas deixa a sua Bíblia aberta
para que você possa estar acompanhando. Neemias, ele era o copeiro do rei da Pérsia. Ele era um homem fiel a Deus e ao seu rei, um homem de muita confiança e que não tolerava a injustiça. Um homem determinado, dedicado e persistente. Essa palavra persistente ficou no meu coração também, que esses dias, orando com a Luciana Arcas, através do grupo de intercessão, ela falou muito sobre essa palavra, persistir. O tempo da igreja está persistindo. E hoje nós vamos aprender um pouco com Neemias, de sermos persistentes, de não voltar atrás, de não recuar, mas seguir em frente no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então eu quero estar falando um pouco dos passos que Neemias deu desde a sua saída do palácio do rei da Pérsia até a sua chegada em Jerusalém. Primeiramente, Neemias, ao saber da situação que se encontrava Jerusalém, ele foi tomado por uma comoção. O coração dele foi comovido com a situação que se encontrava Jerusalém. E a palavra diz que ele chorou, se lamentou e jejuou por alguns dias. Tamanha foi a dor que Neemias sentiu ao saber de como estava o povo dele. Então ele chora, ele se lamenta por alguns dias, e depois disso, então, Neemias ora ao Senhor. E nesta oração, ele se humilha diante de Deus. A oração dele leva Neemias a se prostrar diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados, dos pecados dos israelitas, dos pecados de seus pais. E ele fala ao Senhor: pecamos contra ti, com grande pecado. Mas hoje eu me arrependo por mim, pelos meus pais e por toda a nação. E então ele pede ao Senhor que o faça prosperar. Nesse momento, Neemias, ele reconhece a sua total dependência de Deus. Ele entende que ele sozinho, ele não poderia fazer nada, mas ele precisava que o Senhor o perdoasse, ele precisava das mãos do Senhor sobre a sua vida e principalmente que o fizesse prosperar. Que Deus preparasse para ele tudo o que ele necessitava para que ele pudesse chegar até Jerusalém. E então, depois dessa oração, passa alguns dias, ele vai diante do rei para estar servindo ao rei, servindo o vinho ao rei, que essa era a sua função na casa, no palácio ali do rei. E então o rei, ele percebe a tristeza que tomava conta do coração de Neemias. E então o rei pergunta a ele: por que estás tão triste? Por que o seu semblante está tão caído? O que queres que eu te faça? Isso está lá no capítulo 2. Eu vou ler aqui a partir do verso 2. Então, diante da presença do rei, o rei diz a ele: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então, temi muito, em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique.
Então Neemias faz o pedido ao rei. Pede para que o rei deixe ele ir até Jerusalém para edificar os muros, para que ele edifique a cidade. Veja bem, ele faz um pedido à pessoa mais improvável, que era o rei. A pessoa mais improvável a quem ele deveria fazer um pedido. Mas Neemias, a confiança dele estava no Senhor. E ele não teme fazer esse pedido. A resposta do rei deveria ser: Neemias, você está louco? Você é apenas um servo meu, trabalha para mim, e você quer ir sozinho até Jerusalém reconstruir os muros daquela cidade? Melhor é que você fique aqui então, me servindo. Talvez seria essa a resposta que o rei tinha para Neemias. Mas aí a gente já vê a mão de Deus sobre Neemias. O rei permite que Neemias vá até Jerusalém e concede a ele tudo o que ele precisava, tudo aquilo que ele pediu. O rei então concede a Neemias. Esse é o Deus que nós servimos. Diante do impossível, apenas confiando, nós conseguimos. Apenas confiando, nós conseguimos atingir o coração, seja de quem for. Confiando no Senhor, Ele prepara tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Mas antes mesmo de Neemias pedir ao rei, a palavra diz que ele temeu muito. Ele teve muito medo. Antes dele fazer o pedido, ele temeu, mas ele não recuou. Neemias, ele não era só uma pessoa de confiança do rei, mas ele era uma pessoa confiante. Ele confiava em Deus. Eu pesquisei sobre pessoas confiantes. E eu encontrei escrito assim: pessoas confiantes são pessoas seguras o suficiente para admitir as suas fraquezas. Tremendo isso. Neemias, ele admitiu a sua fraqueza diante do rei, mas ele não recuou. Ele percebeu que ele era um homem fraco diante de um homem tão poderoso, mas ele sabia que Deus o fortaleceria diante das suas fraquezas. E por um momento, então, ele ora ao Senhor. Imagina, diante do rei, o rei pergunta a ele: o que me pedes agora? Ele teme, ele sente a sua fraqueza, então ele ora ao Senhor. Por um momento, acredito que foi uma oração muito rápida, porque todas as orações de Neemias eram muito rápidas e muito precisas. Mas ele tem um tempinho ainda ali para orar antes de pedir. Então ele ora, e o rei então concede a ele tudo o que ele precisava. Concede a ele cartas aos governadores para que deixassem ele passar pelas cidades, porque sem essas cartas, então, ele não conseguiria. Mas então o rei dá a ele cartas, e os governadores então deixam ele passar. Neemias consegue madeiras para a reconstrução das portas, e ainda é concedido a ele um exército de homens e cavaleiros para o acompanharem. Só que Neemias não falou em nenhum momento da sua caminhada qual era a sua intenção. Em nenhum momento ele falou, aos governadores, às pessoas que o acompanhavam, qual era a intenção dele em Jerusalém. E ele então vai, para o seu destino, e ele chega em Jerusalém. Mas quando ele chega lá em Jerusalém, ele não chega lá fazendo tudo. Ele não chega lá já fazendo o que estava no coração dele. Primeiramente, Neemias, ele começa a observar os muros, ele começa a observar aquelas ruínas, os muros caídos, as portas queimadas, aquela poeira toda.
e também a observar um povo que estava totalmente desmotivado, sem esperança, um povo que já que não acreditava mais em nada, porque tudo que eles edificavam, eles eram roubados, e eles já não tinham mais esperança nenhuma. E Neemias, então, ele busca uma estratégia. E sabe qual foi a estratégia de Neemias? Falar para aquele povo do favor que Deus fez para ele, até da saída dele até Jerusalém. Do favor que Deus concedeu a ele. Porque tudo que Neemias conseguiu foi através das mãos do Senhor. Então aquele povo que estava desmotivado começou a ter vida. Porque quando nós falamos de Deus, nós impartimos vida. Quando nós falamos do poder de Deus, nós impartimos cura. Quando nós falamos do amor de Deus na vida das pessoas, as pessoas começam a criar coragem. Elas começam a se levantar, a se animar. E é justamente para isso que o Senhor tem nos levantado, para falar dEle, para manifestar Ele, para falar da sua glória, para falar do seu poder, para falar daquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Há muitas famílias, há muitas pessoas necessitando de uma palavra de amor, necessitando de uma palavra que vem do Senhor. Há muitas pessoas desmotivadas nesse tempo e que precisam voltar a crer num Deus poderoso, que precisam conhecer um Deus que pode todas as coisas. E nós estamos sendo levantados para isso. E essa é a igreja vitoriosa de Cristo. As pessoas estão em busca dessa movimentação da igreja, dessa movimentação do Espírito Santo que muitos não conhecem. Muitos estão em busca de um novo caminho. Muitos estão em busca de uma mudança. Muitos estão em busca de um milagre. Muitos estão em busca de algo novo para as suas vidas. Mas também há muitas pessoas querendo destruir a igreja. Há muitos também que estão incomodados com a igreja nesse tempo. O mundo está de olho na igreja, está de olho nessa movimentação. E há aqueles que querem e há aqueles que não querem, nós sabemos disso. Muitos buscando a destruição. Assim como muitos também se incomodaram com Neemias. Muitos se incomodaram com a força de Neemias. E Neemias, ele enfrenta todo tipo de oposição de governadores. Por isso que Neemias não falou, né, na sua caminhada, qual era a sua intenção. Porque ele iria enfrentar muita oposição. E ele enfrentou a oposição de muitos governadores. Ele enfrentou a ira de Sambalate, Tobias e Gesem, homens poderosos, astutos, que tentaram a todo custo derrubar Neemias. Eles queriam de todo jeito derrubar Neemias, porque Neemias era para eles algo que eles iriam ter que enfrentar mais para frente. Eles sabiam que eles perceberam que Neemias era um homem forte. E isso incomodou a eles. Porque não é do interesse de governadores gananciosos e injustos que uma nação seja edificada e protegida. Nós sabemos bem disso. Governadores corruptos não têm interesse numa nação forte. Não têm interesse numa nação edificada. Não tem interesse em pessoas que protejam uma nação. Eles não têm esse interesse. Porque eles querem, né? Porque eles querem levar as pessoas à miséria, para que elas vivam das suas migalhas. Porque todo o dinheiro
desviado favorece a muitos. Através do roubo de impostos, através de tantas coisas que nós já sabemos. Nenhum governador corrupto tem o interesse de ver uma nação sendo levantada, porque isso vai atrapalhar os seus planos, isso vai atrapalhar os seus interesses, isso vai atrapalhar, né, o seu interesse de enriquecer, porque eles enriquecem através da miséria de uma nação, através de um povo, porque um povo miserável, um povo que não tem o que comer, um povo que não tem trabalho, eles se sentem fracos e eles não conseguem reagir. E é isso que eles buscam, e é isso que eles querem. E Neemias, então, ele não recua, e ele passa por cima de toda intimidação, ele passa por cima de toda perseguição, e até mesmo da murmuração dos próprios israelitas. Ele enfrentou muitas murmurações do próprio povo, mas ele consegue contornar toda a situação. E ele consegue, então, prosseguir no seu propósito. E ele prossegue para uma gigantesca obra, que é a reconstrução dos muros. E ele segue em frente, ele vai. E ele vai para cima da reconstrução dessa nação. Sabe, quando Deus levanta um homem, pode vir o inimigo que for, que ele não consegue derrubar. Quando um homem é dirigido pela força de Deus, ele enfrenta qualquer coisa. Ele enfrenta qualquer batalha, qualquer guerra. Porque é o Senhor que conduz, é o Senhor que fortalece. E numa madrugada, eu estava orando e conversando com o Senhor, e o Senhor me mostrava um campo minado. E um campo minado é um lugar muito perigoso. E sabe o que o Senhor me falava? Que as nações é um campo minado. E eu fiquei com aquilo no meu coração, porque eu falei ao Senhor, Deus, se as nações é um campo minado, então nós vivemos em lugares perigosos. Se as nações, porque ele me falava das nações em geral, todas as nações. Então o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração essa guerra de políticos, essa guerra de homens pelo poder, pela autoridade, essa guerra por domínio, essa guerra de querer ser a maior potência do mundo. Mal sabe que a maior potência do mundo é Cristo. Eles não reconhecem isso, mas eles estão lutando por isso. Eles estão lutando por essa potência, eles estão lutando por esse poder. E o Senhor me dizia que somente a igreja de Cristo, que confia nele, que confia no Senhor, sabe andar em passos seguros no meio desse campo minado. Somente a igreja de Cristo sabe andar confiante, sabe dar passos seguros. Porque a igreja de Deus, a igreja de Cristo, anda em obediência, ouvindo a voz de Deus. A igreja que obedece está debaixo do comando do Senhor. E ela sabe pisar, ela sabe andar, ela sabe caminhar em segurança. O Senhor, o nosso Deus, tem preservado a sua igreja nesses dias. O Senhor, nosso Deus, tem nos guardado. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente. É Ele que dirige os nossos passos. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós jamais seremos atingidos. Porque o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ele guarda todos os nossos passos. Praga nenhuma chegará à nossa casa.
nenhuma enfermidade, nenhuma praga, nenhuma peste, nenhuma palavra de maldição chegará até a nossa casa, porque o Senhor tem nos guardado. O que muitos não sabem, e debocham da igreja, e zombam da igreja, e dizem que somos fracos, nos chamam de ridículos. Mas quanto mais eles falam, mais nós sabemos que estamos no caminho certo. Podem falar o que quiser contra a igreja, mas sabe o que nós sabemos? A certeza que nós temos? Que quanto mais eles falam mal da igreja, mais nós sabemos que vai haver arrependimento e salvação. Quanto mais eles falam contra a igreja do Senhor, mais salvação vai haver na terra. Eles mesmos irão se arrepender e irão buscar o alimento na igreja do Senhor. E nós, igreja, temos que estar preparados para alimentá-los e para amar cada um dos nossos inimigos. Cada um daqueles que se levantam contra nós nesse tempo. E o Senhor tem nos preparado para isso. E como você está se preparando nesses dias em que você está em casa de quarentena? Como você tem se alimentado? O que você tem buscado? O Senhor vai precisar de você nesses dias. O Senhor vai precisar de cada um de nós para esse novo tempo que Ele está preparando. E você é uma ferramenta de Deus. Basta você parar um minuto para ouvir o Senhor. E Ele vai falar com você. Ele vai falar ao teu coração. Ele vai te dar direção. Você precisa apenas se render ao Senhor. Se render nesses dias. O Senhor ama a sua igreja. E Ele também ama os seus inimigos. Os nossos inimigos. E o Senhor está preparando uma grande colheita. Colheita de vidas. O Senhor está preparando a igreja para essa colheita. E nós estamos sendo preparados por Ele. E é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Que nós possamos nos render cada vez mais diante do Senhor. Que nós possamos dar nossos passos seguros, firmes, confiantes. E que em nenhum momento nós venhamos a recuar. Que nós possamos aprender com Neemias. Que nós precisamos cada vez mais caminhar e passando por cima de toda luta, de toda batalha. Porque é o Senhor que nos dá a vitória. Amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.